A representação assinada pelos vereadores Gilson Feitosa e Rafael Cantu é encaminhada à Procuradoria-Geral da República em Pato Branco, que apresenta detalhes de possíveis irregularidades em obras de pavimentação asfáltica, foi aceita pela Procuradora da República, Carolina Raquel Costa Ferreira Tavares, em despacho assinado no dia 29 de setembro. A nossa posição é justamente mostrar a importância da fiscalização da presença do Poder Legislativo, disse o vereador, bem como a importância de se acompanhar o andamento das obras públicas, pois estamos lidando com o dinheiro do povo. Começaram a apresentar precocemente uma série de problemas. O primeiro contrato ele é no valor de R$ 3.997.383,59 e o segundo contrato ele tem um valor de R$ 551.913,92, né? E as datas deles. O primeiro contrato ele foi celebrado no dia 2 de junho de 2012, mas ele foi prorrogado várias vezes, tendo o último aditamento no dia 29 de novembro de 2013, ou seja, já sobre a administração do prefeito Augustinho Zucchi. E o segundo contrato também ele foi celebrado no dia 3 de julho de 2013, também já na administração do atual prefeito. Por isso que é importante nós destacarmos. E a nossa intenção é justamente mostrar a importância da fiscalização pelo Poder Legislativo, a importância do acompanhamento das obras públicas, né, porque nós estamos lidando com o dinheiro do povo. E se está sendo mal aplicado, a população tem que saber e nós temos que realmente fazer com que exista esse controle e exista a responsabilização quando a aplicação dos recursos não se dá de modo adequado. Para o primeiro contrato, foram contempladas diversas ruas, né, dentre as quais a Avenida Tupi, a Rua Benjamin Borges dos Santos, Rua Luiz César Amadori, Rua Luiz Detone, Rua Irineu Parzanello, Rua Pioneiro Alberto Brown, dentre várias outras, né, mas essas foram as que nós investigamos, né. Eu quero que seja mostrado ali no telão algumas imagens. Não sei se dá para ver muito bem, mas aqui, por exemplo, a Avenida Tupi, nós podemos observar ranhuras, a esfarelação do asfalto, buracos, né? Aí nós temos outras ruas em que os buracos são possíveis, inclusive, de nós fazermos a medição, né, da capa asfáltica, sendo aí que a maioria apresenta em torno de 3 centímetros, com contratos que exigem 5 centímetros, né? Aí, no caso, a Rua Mohamed Awada, onde deveria ter um passeio, onde o meio-fio deveria estar adequado, né, e claramente não está, né? Então, essas são ruas que foram contempladas por esses dois convênios. Foram investidos aí, né, quase 5 milhões de reais com convênios com o Ministério das Cidades. São ruas que foram feitas há menos de 3 anos, algumas há menos de 2 anos e meio, né, e já apresentam esses problemas. De acordo com a ABNT, né, se tem 60 meses, e isso está previsto nos contratos com as empresas, 60 meses de garantia dos asfaltos, né, sendo que em menos aí da metade do tempo já apresentam diversos problemas, diversas patologias, conforme a Procuradora da República categoriza. Então, nós encaminhamos, né, essas denúncias ao Ministério Público Federal, foram acolhidas pelo Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal, através da Procuradora Carolina Raquel Costa Ferreira Tavares, né, foi aberto, então, um inquérito de investigação para a responsabilização civil e criminal da situação. É importante nós destacarmos isso. Por quê? Quando se tem, por exemplo, uma capa asfáltica que no contrato se exige 7 centímetros, se espera que tenha 7 centímetros e não 3.
né? Assim como quando no contrato tem 5 centímetros de capa asfáltica, se espera medir 5 centímetros e não 3, como é o que está acontecendo conforme a gente apresenta aqui. A grande questão é que nós solicitamos, inclusive, a Secretaria de Engenharia e Obras, né, para que explicassem para nós como que estavam sendo auferidas, né, como estava sendo feita a fiscalização do cumprimento do contrato, da densidade e da quantidade de CBUQ, que é a massa asfáltica, né? E a resposta que nós tivemos pelo secretário municipal de Engenharia, Obras e Serviços Públicos foi a seguinte: a fiscalização da Secretaria de Engenharia e do Departamento de Obras está acompanhando o andamento nos locais. Se os itens constantes na planilha e serviços estão sendo executados em conformidade com a mesma pela empresa vencedora do certame licitatório. Ou seja, o nosso pedido não foi perguntando se estava sendo feito ou não. O nosso pedido é muito claro, perguntando quais são esclarecimentos de quais são os procedimentos adotados para fiscalização da execução do contrato, firmado entre a municipalidade e a empresa F. Zancanaro Terraplanagem, para a execução do programa Asfalto nos Bairros, bem como solicita cópia dos relatórios de comprovação de quantidade e densidade de CBUQ empregado nas obras. Ou seja, nós somos muito claros, pedindo quais são os procedimentos de fiscalização. Queremos cópia dos relatórios que nos provam que as obras cumpriram com as exigências contratuais. O que nos respondem? Falam: a Secretaria está fazendo a fiscalização. Apenas isso nos é respondido. Não falam quais são os procedimentos, nos negam a cópia dos relatórios que comprovam que o contrato está sendo cumprido e deixa por isso mesmo, né? E esse é o agravante nessa situação. E é prática comum dessa atual administração, pois já não é a primeira vez, né, que nós solicitamos documentações e nos é negado o acesso, infelizmente. Isso faz com que, né, recorrentemente, nós tenhamos que solicitar ao Ministério Público para que acione a Prefeitura Municipal e, de certo modo, exija a entrega de documentos, sendo que nós temos hoje a regência da Lei de Acesso à Informação, que garante a qualquer cidadão o acesso a qualquer documento público, né? Só sendo restrito os documentos sigilosos, mas que não tem nada a ver com isso. Que sigilosos são do Exército e de iniciativa de pesquisa científica, né? Mas de gastos públicos, isso é dever da Prefeitura Municipal mostrar para qualquer cidadão. Então, nós, ao encaminharmos à Procuradoria da República, né, a Procuradora diz o seguinte: importa consignar que a representação possui fundamentação apta a deflagrar a instauração do procedimento, bem como está munida de documentação relevante. Nessa atuada, em que pese a vistoria dos membros da Casa de Leis não possuir a força de uma perícia, ela apresenta-se como minimamente convincente, chamando a atenção o fato de as patologias se apresentarem em grande número e estarem tão patentemente visíveis a olhos leigos, soando até como ironia os próprios buracos prematuramente despontados permitirem a medição da camada asfáltica, seu cotejo com as medidas previstas contratualmente e o surgimento de indícios de superfaturamento, pois é óbvio que a aplicação de materiais em quantidade ou qualidade inferior causam grave dano ao erário e, indiretamente, permitem ao fornecedor oferecer lucro espúrio, não se olvidando da inexistência de calçada em concreto armado e da gramínea previstas para a rua Alexandre Guzmão. Com efeito, as fotos produzidas reforçam as alegações ventiladas e colocam em xeque a qualidade do empreendimento. Ademais, a resposta evasiva do secretário de Obras, pois além de não detalhar como foi realizada a fiscalização,
quedou-se silente em relação aos ensaios de qualidade asfáltica. Autoriza a inferência sobre a inexistência de checagem da espessura mínima de camada asfáltica, deixando as empreiteiras executarem a obra ao vosso talante. Essa é a compreensão da Procuradora-Geral da República em relação à denúncia que fizemos. Ou seja, uma obra que não está tendo o cumprimento do seu contrato, ela causa dano direto ao erário. Nós não podemos ser coniventes com o investimento de 5 milhões de reais em asfaltos, sendo que eles não duraram nem a metade do tempo garantido, né, pela ABNT, de 60 meses. Sendo que a ABNT coloca 60 meses, mas os estudos que são apresentados para a execução asfáltica mostram que o procedimento deveria durar pelo menos 10, 15 anos. E nós, em 2 anos e meio, já podemos observar essa situação. E essas são algumas das ruas, porque tem muitas outras e a população sabe. Ruas que foram feitas há menos tempo ainda já apresentam diversas patologias. E aí que fica a indagação. Qual é o motivo disso? São materiais de pouca qualidade? É, de fato, a densidade CBUQ utilizado, que é baixa, não utiliza aquilo tudo que deveria ser utilizado conforme é previsto no contrato? Há a ausência de fiscalização da Prefeitura Municipal, que deveria estar sim fiscalizando, e nos negam acesso aos documentos, porque esses certamente não existem. E, infelizmente, temos que lidar com essa situação em nossa cidade, né? Não é a primeira vez também que nos deparamos com esse tipo de irregularidade em Pato Branco, mas nós não podemos ser coniventes com essas práticas. O dinheiro que é do público deve ser bem zelado, deve ser bem aplicado. Nós, enquanto vereadores, temos essa função de coordenar isso, de fiscalizar, de fazer o controle dos gastos públicos, junto com a população, que também tem a sua parte de responsabilidade no controle social dos gastos públicos. Nós queremos realmente que as pessoas envolvidas com essa situação sejam responsabilizadas civil e criminalmente, pois não podemos deixar impunes as pessoas que lesam o patrimônio do povo, que lesam aquilo que é de direito de cada um de nós, de termos um serviço público bem executado, com o dinheiro que é gasto, mas que seja gasto com qualidade, e não da forma como é apresentada, né? Um asfalto mal feito nas ruas como Alexandre Guzmão e Mohamed Awada, que deveria ter o passeio, não tem passeio. Como que se conclui uma obra que foi contratada para fazer um passeio com lajotas e não tem, e se fala que está concluída a obra? Como que é possível isso? Fala que vai fazer as lajotas, que vai plantar grama, não tem grama e não tem lajota, e se considera concluída uma obra, sendo que o recurso do governo federal veio para o município, foi gasto, foi aplicado. Como que é possível se concluir uma obra dessas? Infelizmente, esses questionamentos, né, por enquanto, estão em aberto, mas espero que logo se resolva e que sejam responsabilizados aqueles que realmente estiverem envolvidos com isso. Mas nós estamos aqui mostrando que a oposição desta casa tem realmente se esforçado na fiscalização, né? Nós temos apresentado diversas denúncias, muitas das quais têm resultado em mudanças, em orientações do Ministério Público, justamente por existir muitas irregularidades.